Olá, meus queridos ouvintes, tudo bem? Bem-vindos ao canal Desejos Proibidos. Aqui vocês encontrarão as histórias mais quentes do YouTube, sempre do jeitinho que vocês gostam, sem censura e com todos os detalhes. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, vamos começar! Oi, gente! Vem comigo, porque a história de hoje tá daquele jeito que vocês gostam. Senta, respira fundo e prepara o coração. Meu nome é Helena. Sim, essa sou eu. Uma mulher que casou cedo, cheia de sonhos, expectativas e, confesso, com uma vontade enorme de viver tudo o que a vida podia me oferecer. Se é que você me entende. Moro com meu marido Jorge numa fazenda. Aquela típica fazenda do interior, com cheiro de mato molhado nas manhãs, os galos cantando antes mesmo do sol nascer e uma rotina que parece nunca ter fim. Essa fazenda, na verdade, foi herdada do avô dele. Então já dá pra imaginar, né? Tudo aqui tem história. Cada canto tem uma lembrança da família dele. Pro Jorge, esse mundo é comum. Ele cresceu nesse ritmo. Já eu, bom, pra mim, é um desafio atrás do outro. Aprender a cuidar dos animais, entender os ciclos da lavoura, gerenciar as tarefas diárias. É tudo novo. Conheço o Jorge há muito tempo. Nossas famílias meio que deram um jeitinho de juntar a gente. Sabe como é a cidade pequena? As expectativas ficam sempre no ar. E eu, com 18 anos, já estava morando com ele. Jorge sempre me deu tudo, materialmente falando. Nunca me faltou nada. Segurança, conforto, essas coisas. Mas a verdade é que o tempo foi mostrando que segurança não mata a carência e conforto não substitui desejo. Os dias aqui começaram a ficar longos demais. Eu via o Jorge se dedicando à fazenda como se a vida dele dependesse disso. Ele saía cedo, voltava tarde e quando chegava cansado, com aquele olhar perdido, como se eu fosse só mais um móvel da casa. E, gente, vamos falar a verdade? Eu sou nova, bonita, do tipo que chama a atenção até de quem finge que não tá olhando, se é que vocês me entendem. E com o Jorge cada vez mais distante, o fogo que eu carregava dentro de mim foi ficando perigoso. Minhas noites viraram um ritual solitário. Eu me deitava na banheira, deixava a água quente correr pelo meu corpo e quando a vontade apertava, eu buscava o meu segredo, um brinquedinho que apelidei carinhosamente de consolo. Ele tinha 20 centímetros de pura companhia. E vou confessar, era ele que me fazia fechar os olhos, morder os lábios e revirar de prazer, enquanto Jorge dormia do outro lado da parede, exausto, alheio a tudo. Eu caprichava. Colocava minha lingerie vermelha, passava aquele óleo de amêndoas e ficava me admirando no espelho, fazendo poses, imaginando mãos diferentes tocando minha pele, bocas explorando cada canto, se é que você me entende. Até que um dia, tudo mudou. Jorge decidiu contratar um ajudante para cuidar da lida da fazenda. E foi assim que Julian entrou na minha vida. No instante que eu vi aquele homem descendo da caminhonete, quase deixei o copo de chuco cair das minhas mãos. Moreno, corpo definido, braços fortes, aquele jeito de quem sabe exatamente o que está fazendo. E o olhar dele me atravessava, como se enxergasse os meus segredos mais íntimos, se é que vocês me entendem. Mas naquele momento, eu ainda lutei contra qualquer pensamento malicioso. Afinal, eu era casada. E mesmo com toda a minha carência, ainda havia em mim um restinho de fidelidade. Mas, gente, vocês não têm ideia do que aconteceu depois. Julian começou a trabalhar todos os dias por aqui. E cada vez que eu levava um café para ele, com aquele meu vestidinho curto, eu sentia os olhos dele passeando pelo meu corpo. O vento, às vezes, tentava levantar a barra e eu segurava firme. Mas confesso, gostava daquele joguinho invisível, daquele frio na barriga, daquela tensão no ar. E foi aí, exatamente aí, que tudo começou a sair do controle. Gente, só uma pausa rapidinho, tá? Antes de eu continuar, se inscreve aí no canal. Sério, isso é muito importante pra mim. Todo mundo tem boleto pra pagar e eu também tenho os meus, então me dá essa força.
curte o vídeo e vamos retomar a história. Mas, pera, de onde eu parei mesmo? Ah, lembrei. Tudo mudou depois que aquele homem chegou por aqui. Julian. Julian era experiente, fazia as coisas com uma agilidade que, olha, deixava qualquer uma de queixo caído, se é que você me entende. Enquanto Jorge levava horas para consertar uma cerca, Julian resolvia em minutos, fazia 2, 3 vezes mais rápido. E eu, bem, eu observava tudo, com aquele meu vestidinho, sabe? Aquele que deixava minhas pernas de fora. E de vez em quando o vento tentava pregar uma peça, levantando o tecido, mas eu segurava firme, fingindo que não percebia o olhar dele, aquele olhar que me despia inteira. As noites, essas viraram meu castigo. Eu procurava Jorge, tentava chamar atenção, mas ele, sempre frio, distante, cansado. O toque dele já não me aquecia, era como abraçar o próprio silêncio. E cada vez que eu deitava ao lado dele, minha pele gritava por um contato, por um calor, por algo que me lembrasse que eu ainda era mulher, ainda desejada. Foi numa dessas noites que eu tomei uma decisão. Esperei ele dormir e peguei o celular dele. Meus dedos tremiam, vasculhei tudo, conversas, fotos, nada. Já estava quase desistindo quando, plim, chegou uma mensagem. Foi muito bom nosso encontro hoje. Foi rápido, mas foi bom. Assinado, seu homem misterioso. Gente, eu congelei. Senti meu rosto ficar pálido. O coração disparou, a boca secou. Meu marido com outro homem? Era muita coisa para processar de uma vez só. Uma mistura de raiva, confusão, tristeza. Uma dor que eu nem sei explicar. Sem pensar, montei em um dos cavalos e saí cavalgando, sem direção. O vento batia no meu rosto, as lágrimas escorriam, e lá no fundo da minha mente só uma pergunta martelava. Por quê? Julian me viu naquela correria. Montou rápido em outro cavalo e veio atrás de mim. Me alcançou numa mata fechada. Parou ao meu lado, desceu e perguntou com aquele tom grave e preocupado. Helena, o que aconteceu? Desabei. Contei tudo. Cada detalhe. Cada dor. Cada pedaço da minha frustração. E ele me abraçou. Um abraço quente, forte, que me envolveu por inteira. O cheiro dele, aquela mistura de suor, terra e masculinidade, nossa, aquilo me deixou tonta, se é que vocês me entendem. Olhei nos olhos dele e pedi, quase implorando, me leva para qualquer lugar, menos para casa. Ele me levou até uma casinha simples, ali perto, pequena, com móveis antigos, mas com um aconchego que naquele momento parecia um refúgio. Lá fora ele acendeu uma fogueira, sentou-se num banquinho de madeira, ficou me olhando, com aquele olhar que dizia tudo sem precisar dizer uma palavra. Enquanto isso, dentro de mim um turbilhão. Raiva de Jorge, desejo por Julian, uma vontade louca de sentir, de viver, de me vingar e de matar aquela carência acumulada há tanto tempo. Pedi para ir ao banheiro. Lá dentro tomei um banho quente, deixei a água escorrer sobre meu corpo. Cada gota parecia despertar minha pele adormecida. Me enrolei numa toalha, saí com os cabelos ainda molhados, o coração disparado. Os pensamentos, bem, já eram os mais indecentes possíveis. Fui andando em direção a ele, passos lentos, olhar fixo, a respiração descompassada. Julian levantou, meio surpreso. É isso mesmo que você quer? Perguntou ele com a voz rouca. Eu não respondi. Apenas o beijei, com toda a vontade acumulada. A toalha escorregou do meu corpo, caiu no chão e eu subi em cima dele, como quem monta em um cavalo selvagem, querendo domar, sentir, viver. As mãos dele, firmes, deslizaram pela minha pele, apertaram meus seios com força. Os lábios dele morderam de leve meus bicos e eu gemia, baixinho, cada vez mais entregue, cada vez mais quente, se é que vocês me entendem. As minhas mãos foram até o cinto da calça dele, soltei, beijei a região e com a mão posicionei o instrumento dele bem ali, na entrada. Galopei, firme, com vontade, como quem precisava extravasar anos de carência em minutos de prazer. Os movimentos eram intensos, profundos, o sofá rangia e eu explodia de prazer, daqueles que fazem a gente tremer as pernas, a visão borrar, a alma sair do corpo e voltar.
se é que vocês me entendem. Quando meu corpo finalmente relaxou, ele me colocou de joelhos, passou a mão nos meus cabelos, olhou bem nos meus olhos e disse: "Agora é minha vez." Pediu para eu abrir a boca e eu, obediente, fiz exatamente o que ele queria. Ele veio com força, com vontade, e quando explodiu, senti quente, forte, indo até a garganta, uma pressão tão intensa que me fez engolir tudinho, sem reclamar, com gosto de quero mais. Deitamos ali, ofegantes, corpos suados, corações acelerados. Mas, gente, segura aí, porque essa história ainda tem uma reviravolta daquelas que vai te surpreender. E muito! Gente, pausa rapidinho antes de continuar, tá? Se você ainda não curtiu esse vídeo, já deixa o like aí, porque olha, manter esse canal vivo não é fácil. Tem boleto chegando e cada curtida de vocês me ajuda demais, viu? Agora, bora voltar pra história que tá chegando naquele momento de cortar o coração, se é que você me entende. No dia seguinte, com o corpo ainda marcado pelas loucuras da noite anterior com Julian, eu voltei pra casa. Sabe aquele misto de culpa e alívio? Era exatamente assim que eu tava. Entrei pela porta da sala e lá estava Jorge, desesperado, com os olhos vermelhos, andando de um lado pro outro, como se o mundo dele tivesse acabado. Assim que ele me viu, correu na minha direção. "Helena, onde você estava? Eu passei a noite toda te procurando. Pelo amor de Deus, me diz o que aconteceu." Eu respirei fundo, juntei toda a minha raiva acumulada e soltei. "Jorge, eu sei de tudo. Eu vi a mensagem, sei do homem misterioso, sei das suas escapadas. Eu passei noites e noites me virando sozinha, enquanto você se satisfazia sabe lá com quem, ou melhor, com ele." Ele congelou. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Em questão de segundos, o homem que sempre se mostrava forte e durão caiu de joelhos no chão, chorando, implorando meu perdão. "Por favor, Helena, foi um erro. Eu não sei o que me deu. Eu juro que isso não vai mais acontecer. Me perdoa." Mas, gente, como perdoar? Como olhar pra ele e esquecer tudo aquilo? Só em pensar nele com outro homem, a imagem já me causava um misto de nojo e pena, se é que você me entende. Sem pensar duas vezes, subi as escadas, arrumei minhas coisas, jogando as roupas dentro da mala com a mão trêmula. Meu destino? Nem eu sabia. Talvez a casa dos meus pais, talvez um hotel, eu só queria sumir dali. Na saída da fazenda, quem estava me esperando no portão? Julian. Sim, ele mesmo. O motivo de tantas noites de pensamentos proibidos. Respirei fundo, desci do carro e fui direto nele. "Julian, foge comigo. Esquece tudo isso. Vamos viver nossa história. Eu preciso de você." Mas, gente, o que ele me respondeu foi o que me derrubou de vez. "Helena, eu não posso ir com você. Eu amo Jorge." Senti meu coração despencar. Era como se a terra abrisse sobre os meus pés. Julian e Jorge, os dois. Meu marido e o homem que eu acabei de entregar meu corpo. Eles estavam juntos esse tempo todo. Eu só fui um detalhe, um meio termo, uma distração entre as noites deles, se é que você me entende. Sem pensar duas vezes, voltei para casa. Chamei Jorge na sala, olhei nos olhos dele e soltei. "Eu topo voltar, mas com uma condição. Você vai demitir o Julian. E isso tudo vai acabar agora." E, gente, eu sei que vocês querem saber o que aconteceu depois, mas essa parte eu só vou contar no próximo vídeo. Então já se inscreve aí, porque o final dessa história vai te deixar de queixo caído.